Olá a todos, sejam bem-vindos. Nessa videoaula vamos tratar do tema Índices de Estrutura Patrimonial. Esse material está construído com base nas referências bibliográficas apresentadas aqui. Os índices de estrutura patrimonial, de uma forma geral, eles vão estabelecer relações entre as fontes de financiamento próprio e de terceiros, ou seja, o nosso foco vai ser o lado direito do balanço, principalmente a relação entre quanto a empresa tem de dívida e de capital próprio e o quanto ela obtém de recursos versus de que forma ela está aplicando esses recursos. Então vamos fazer relações entre o lado direito e o lado esquerdo do balanço. O objetivo desses índices é evidenciar a dependência da entidade, ou não, em relação aos recursos de terceiros. A empresa está muito endividada, está pouco, quais são os prazos dessas dívidas. Então vamos analisar alguns índices nesse sentido. Temos que ressaltar aqui algumas limitações em relação a esses índices. Inicialmente, a falta de correção monetária, em especial do ativo imobilizado, que é um ativo que já está desde 1995 sem sofrer nenhum tipo de atualização monetária. Isso decorre do fato de que a Lei 9249 de 95 no Brasil proibiu a correção monetária para fins tanto societários quanto fiscais, e com isso as empresas não fazem mais a atualização monetária desses ativos. Porém, ativos financeiros, por exemplo, são naturalmente atualizados. Os contratos têm índices de correção, então a gente vai comparar, por exemplo, um saldo de uma dívida com um saldo imobilizado e um está corrigido, mas o outro não. Então isso traz limitações para o que a gente vai concluir, né? Além disso, os padrões setoriais, que nós também já destacamos em outro vídeo, são fundamentais para tornar a nossa análise mais rica. Os índices por eles mesmos não trazem tantas informações assim. É difícil dizer que um índice de endividamento está muito alto ou muito baixo de forma isolada. Quer dizer, vamos olhar para as outras empresas do segmento e verificar como elas estão para tirar conclusões mais robustas. Relembrando aqui a estrutura do balanço, nós temos do lado esquerdo os ativos circulante e não circulante, e nós vamos dividir o ativo não circulante em realizável a longo prazo e investimento imobilizado e intangível. Essa subdivisão já foi explicada no vídeo anterior, quando nós tratamos dos índices de liquidez. Do lado direito, nós vamos nos referenciar ao passivo circulante, ao passivo não circulante e ao patrimônio líquido. Nessa videoaula nós vamos tratar de 4 índices, começando do endividamento. Obviamente essa lista não é exaustiva, existem outros índices de endividamento, porém os índices que nós vamos trazer aqui são os mais abordados e comumente pela literatura. O índice de endividamento, ou também chamado de endividamento geral, mostra quanto a empresa tem de dívidas com terceiros para cada real de recursos próprios. Ou seja, a gente vai somar tanto o passivo circulante quanto o passivo não circulante e dividir pelo patrimônio líquido. Em outras palavras, o que a gente está querendo avaliar é a liberdade que a empresa tem de tomar decisões financeiras, ou seja, qual é a sua dependência em relação aos capitais de terceiros. Se esse índice for baixo, ela tem mais liberdade em relação a esses capitais de terceiros, ela tá mais independente relativamente, essa que é a ideia. Então, em termos de estrutura do balanço, o que a gente vai olhar é a relação entre o passivo total, então a soma do circulante e do não circulante, e comparar esse passivo total com o patrimônio líquido. Tá? Então, o nosso foco está sendo o lado direito do balanço. Claro que existem outros índices de endividamento. Nós poderíamos, ao invés de dividir pelo patrimônio líquido, por exemplo, dividir o passivo total pelo ativo.
Ambos, na verdade, denotam a mesma relação, porque afinal o patrimônio líquido é ativo menos passivo, então um está contido no outro. Porém, o segundo, quando a gente divide passivo sobre ativo, a interpretação é mais intuitiva, porque é quanto do ativo está sendo financiado pelas dívidas. Então, dá uma conotação de quanto da empresa, quanto dos investimentos está sendo financiado por terceiros. Então, alguns autores, alguns analistas até preferem esse segundo índice. Porém, o primeiro, ele é mais sensível a variações do endividamento, que pode sensibilizar mais o analista para variações do grau de endividamento da empresa. Para destacar esse aspecto, vamos dar um exemplo numérico, apenas ilustrativo, tá? Não necessariamente esses números são de alguma empresa, mas eles evidenciam esse caráter de sensibilidade do índice. Vamos imaginar uma empresa que apresente dois balanços em períodos diferentes. Em um ela tinha ativos de 1.000, passivo de 800 e PL de 200. No outro, o ativo dela aumentou um pouquinho, mas a dívida aumentou bastante em relação ao patrimônio líquido, ou seja, claramente ela está muito mais endividada, muito mais dependente dos capitais de terceiros do que antes. Se nós fizermos os cálculos dos índices de endividamento das duas formas, vejam só o que acontece. O primeiro índice, que é o que a gente demonstrou, passivo sobre o PL, no primeiro caso, 800 por 200, dá 400%, né? O passivo é 4 vezes o patrimônio líquido, e no período seguinte, 11 vezes, né? Então, olha como o índice cresceu. Então, a variabilidade do índice é grande. E quando a gente divide o passivo sobre o passivo sobre o ativo era 80, quer dizer, o ativo estava sendo 80% financiado pelo passivo, e em X1 passou para 92%, 1.100 sobre 1.200. Então, essa variação de 80 para 92 pode parecer, numa análise só do índice, uma variação eventualmente não tão grave, uma variação pequena, sendo que a empresa está extremamente endividada agora. Então, o primeiro índice, apesar da interpretação não ser tão intuitiva em termos de financiamento do ativo com dívida, ele tem essa característica de ter uma maior sensibilidade de variação do índice, o que pode auxiliar aí o analista a ficar mais atento a esse tipo de variação. Com relação à composição do endividamento, a ideia é verificar o perfil da dívida, ou seja, o quanto ela tem de dívida de curto e de longo prazo. Então, o índice especificamente vai fazer a seguinte conta: vamos dividir o capital de terceiros de curto prazo em relação ao capital de terceiros total. Tá? Essa vai ser a conta que a gente vai fazer, né? Então, quando a gente faz essa conta, o índice vai mostrar das dívidas totais quantos por cento se refere a dívidas vencidas em até um ano. Então, significa que quanto menor esse índice, melhor é o perfil da dívida da empresa, pois, via de regra, né? Claro que isso eventualmente pode não necessariamente ser verdade, mas em geral funciona bem, né, essa lógica. Uma empresa com menores índices de endividamento no curto prazo oferece menor risco, quer dizer, ela tem maior liberdade de decisões, de eventualmente numa crise, como por exemplo a que a gente está vivendo agora, a dívida dela não vai vencejar, ela tem mais prazo para pagar, então ela tem mais tempo para tomar as decisões e para se readequar com relação aos seus contratos, à sua situação. Se a dívida está mais no curto prazo, as coisas têm que ser feitas de forma mais rápida e a pressão aumenta e as decisões podem não ser as melhores, enfim, fica mais complicada a vida da empresa, né? Então, quanto menor esse índice, teoricamente, né, seria melhor, né, do ponto de vista financeiro para a empresa. Em termos de estrutura de balanço, quer dizer, o que a gente está vendo é a relação entre o passivo circulante e o não circulante. O índice, a gente vai pegar o passivo circulante, na verdade, dividir pelo passivo total.
né? Então, o resultado vai ser um percentual do quanto a empresa tem de dívidas no curto prazo. O terceiro índice vai ser a imobilização do patrimônio líquido, imobilização do PL. Então, a gente vai fazer a seguinte relação. Vamos comparar os ativos de baixa liquidez, notadamente os investimentos mobilizados em intangível, na verdade aquele antigo ativo permanente da estrutura societária que a gente tinha antes da Lei 11.638, e comparar com o patrimônio líquido. Então, o índice em si vai fazer essa conta. Na fórmula aí nós colocamos o ativo não circulante, que seria a soma do realizável a longo prazo mais esses três. Então, se eu somar o ativo não circulante e descontar o realizável a longo prazo, o que sobra são esses três, né? Investimento imobilizado e intangível. E comparando esses ativos de baixa liquidez com o patrimônio líquido, o que a gente vai avaliar é quanto do patrimônio líquido está financiando esses ativos de baixa liquidez. Então, a lógica é quanto menor esse índice, maior a liberdade financeira da empresa, especialmente para a parte operacional dela. Por quê? Porque esses ativos de baixa liquidez, vejam que o próprio nome do índice se chama imobilização, tá? Pressupondo aqui que desses três o maior é ativo imobilizado, claro, não necessariamente vai ser, mas estamos supondo que a gente está avaliando ativos operacionais, ativos de uso, máquinas, imóveis, veículos, terrenos, etc. Então, o que esse índice quer avaliar é esses ativos de uso, esses ativos que, em geral, dependem de grandes investimentos. Se você usar recursos próprios para fazer investimento nisso e ainda sobrar recursos próprios, essa parte de recursos próprios que estão sobrando vão ser utilizados para financiar o giro da empresa, a operação. Então, se a gente considerar, por simplificação, o realizável a longo prazo igual a zero, tirar o realizável a longo prazo da história, então um índice de mobilização do PL inferior a 100% indica o quê? Que a empresa tem um PL superior ao ativo permanente, né? Ou seja, ela tem o chamado capital circulante próprio, é o capital, é a parcela do capital circulante líquido financiada por recursos próprios. Então, em termos de estrutura de balanço, estamos comparando essas duas grandezas, né? Patrimônio líquido com investimentos. Vejam que nesse desenho o índice daria abaixo de 100%, né? Porque o patrimônio líquido está maior do que os investimentos aí, imobilizado e intangível. Isso não necessariamente vai sempre acontecer. Quando esses investimentos forem superiores ao patrimônio líquido, então o que eu vou observar? Poxa, será que pelo menos essa parcela que está superior ao PL, será que a empresa está usando recursos de longo prazo de terceiros? E aí entra em cena o quarto índice, que é a imobilização dos recursos não correntes, né? Onde eu vou somar não só o patrimônio líquido no denominador, mas também o passivo não circulante, tá? Então vejam lá no denominador, entrou o passivo não circulante. E a ideia justamente, ele faz sentido, né, nesse caso, se o índice anterior está acima de 100, ele vai funcionar como uma verificação se a empresa está compatibilizando o financiamento dos ativos de longo prazo com os recursos de longo prazo. Então, por exemplo, aqui neste desenho, vejam que eu aumentei de propósito um pouquinho aí o lado esquerdo, e agora o patrimônio líquido meu não comporta mais os ativos de longo prazo, esses ativos aí de investimento imobilizado intangível. Bom, então eu preciso verificar, será que esses ativos de longo prazo estão sendo financiados por dívidas de longo prazo, pelo menos, né? Isso seria para amenizar o fato de eu não ter capital próprio financiando esses ativos, né? Então, se eu tivesse essa situação, por exemplo, vejam que eu já consegui compatibilizar, né? Porque somando o passivo não circulante mais o patrimônio líquido, esses dois conseguem financiar esses ativos de longo prazo e ainda sobraria um pouquinho para o giro, tá? Claro, se esses dois somados dessem menor do que o ativo total, aí seria o pior cenário, né? Porque aí de fato eu estaria com o giro complicado, né? Estaria financiando esses ativos
de longo prazo com dívidas de curto prazo, né? E o próprio capital de giro também, né? Consequentemente. Então, a análise da estrutura, quer dizer, concluindo aqui, a análise desses índices de estrutura basicamente lidam com valores do balanço e eles estão medindo a situação financeira da empresa. A gente não está avaliando aqui desempenho, não estamos avaliando retorno, nada disso, tá? Inclusive, pode até ser bom que a empresa tenha dívidas. Se essa dívida da empresa for barata, pode ser ótimo para a rentabilidade da empresa, mas aqui o foco não é esse, o foco é a situação financeira dela, é a folga financeira, é a estrutura. Por isso os índices são chamados índices de estrutura patrimonial.